diárias para o crescimento interno, espiritual de cada um. Abençoe-nos, Mestre, na nossa caminhada, em nossa jornada aqui na Terra. Seja conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Assim seja. Muito bem. Sejam todos muito bem-vindos. Depois aí de 2 semanas de recesso, né? Passamos aí bastante dever de casa pro pessoal. Vocês desculpem se eu tossi a minha voz, porque eu peguei uma gripe em Troia e eu trouxe ela pra cá pra poder lembrar até o último momento, tá? Então, vocês desculpem. Ou seja, ele foi o cavalo de Troia para a gripe que veio de lá. Vocês viram, né? Ele veio infectar a gente, ó. Ai, ai, ai. Mas já tá passando. Então, gente, agora é sério. Nós estamos estudando a Carta aos Romanos de Paulo. Nós paramos aqui no capítulo 13, né? Foi? 13? 14? Foi 14? 13. Foi 13? A gente não tá indo pro 14, não? Uai, tá. Vai estar indo. Mas, ok. Qual que foi a proposta? Nós paramos na caridade. Caridade, resumo da lei. Beleza. Não, mas beleza. Então, qual foi a proposta? A gente fez um recesso aí de 2 semanas, devido às coordenações não conseguirem tocar o grupo. Então, a gente fez para o pessoal dar uma olhada naquilo que passou, uma frase marcante, alguma coisa que não entendeu, para a gente poder trazer hoje e recapitular. A gente sabe que não é uma recapitulação de capítulo a capítulo, mas pelo menos eu falei assim, poxa, eu fiquei com dúvida aqui, gostei dessa frase, olha, esse capítulo aqui achei muito bacana. Então, assim, a proposta do estudo de hoje é essa, para na semana que vem a gente voltar na nossa sequência da Carta aos Romanos, ok? Então, a palavra está com vocês. Eu fiz uma minha recapitulação também, eu passei nos que eu já anotei algumas coisas aqui, mas gostaria que vocês iniciassem aí dentro daquilo que foi proposto. O Sidney, fala aí pra gente no capítulo 12, no versículo 19. Não façais justiça por vossa conta, caríssimos, mas dai lugar à ira, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Você quer a explicação desse aqui? Dá mais uma conversada com a gente sobre isso. Então, o versículo 19, até ele coube solto assim. A gente não precisa nem pegar um pouco o contexto para a gente poder explicar. Quando Paulo, Paulo ele é uma pessoa, né, extremamente estudiosa, sábia daquilo que estava falando e tinha uma visão de futuro e tinha uma visão de espiritualidade muito grande, muito além da sua época. Tanto é que a gente por diversas vezes falou e vai continuar falando da questão 1009 que ele escreveu no Livro dos Espíritos e de alguns conceitos que ele utilizou, embora ele utilizou os conceitos na linguagem que ele tinha, tá? Depois a gente faz só uma tradução para Kardec. Esse versículo 19 do capítulo 12, quando ele vira e fala assim, ó, não façais justiças por vossa conta. Até aí tudo bem. Por quê? A gente não pode pegar, assumir e fazer uma vingança. Ah, fulano, a Magda fez isso comigo. Ela me distratou, ela distratou meu filho, ela foi muito rude, ela fez alguma coisa que me magoou. Eu vou guardar isso e vou, em determinado momento, vou revidar. Você fez isso comigo, eu fiz isso com você. É claro que a gente está falando num patamar bem suave, né? A gente não está nem em questão de morte, de violência, de agressão, mas envolve isso também. Então, quando ele vira e fala assim, ó, não façais justiça por vossa conta, ou seja, a gente tem que ser resiliente.
É claro que a gente tem que ter energia para dizer o sim, sim, o não, não. Jesus falou isso. Tá certo, tá errado, tá errado. Eu não concordo com você, Magda. Eu respeito a sua opinião, tá? Mas respeito o seu ponto de vista, acho ele muito, muito coerente, mas eu não concordo com você por causa disso, disso, disso. Eu coloquei a minha opinião. Eu não concordo com o seu valor e vou colocar o meu. A gente vai dialogar, né? É aquela famosa frase, né? Eu defendo o seu direito de falar, né? Mas eu também tenho que colocar. Então, não faça justiça por sua conta. Por quê? Porque no restante do versículo 19 ele vai falar: caríssimos, mas dai lugar à ira, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Então, ele fala para poder dar lugar para que Deus faça, no linguajar de Paulo, a vingança. Que nesse caso, a gente pode traduzir por lei de ação e reação. Então, essa vingança, entre aspas, ela cabe a Deus. Ela cabe ao ser. É ele que vai dizer quando merece, se tem agravante, se tem atenuante, se merece, se não merece. Entendeu? Então, as nossas questões que a gente não consegue resolver, que nós fomos infligidos, a gente não controla isso. Então, vou deixar por conta de Deus. Então, quando Paulo se utiliza da questão, principalmente da palavra a mim pertence a vingança, né? Isso quer dizer a mim pertence a lei de ação e reação. A mim pertence a lei de causa e efeito. Então, se você foi ofendido, ok, faça sua prece e continue seu caminho, porque o ofensor vai ter a oportunidade dele e deixa que eu tomo conta dele aí. Você não precisa se vingar, porque está tudo dentro da lei de causa e efeito. Quando ele se refere à ira de Deus, significa a condição do homem quando ele se afasta de Deus, né? Sim, pô, você vai se vingar. Quando você se afasta de Deus, aí, né, é como se você chamasse a si a ira de Deus, que aí é a lei de ação e reação. Sim. Se você assume essa vingança, você está se afastando da obra de Deus. Você está se afastando, você está sendo o Caim, né? Você está adotando o plano de Adão, que é o plano do erro, é o plano do equívoco, é o plano do eu tomo conta de mim mesmo, eu dou conta da minha vida, eu não preciso de nada e de ninguém. Tá? Então deixa essa vingança, que é um termo muito, foi utilizado também por Jesus, está no Novo Testamento, está no Antigo Testamento. Então, para nós aqui, ela vai soar como lei de causa e efeito, que é devidamente entregue a Deus. É que quando usa essa expressão, a impressão que a gente tem é que ele vai vingar por nós. Vai vingar por ele vai assumir, né? E vai trazer essa vingança. Ele vai causar essa vingança. Não serei eu, mas é ao contrário. Eu vou resgatar essa situação. Eu não posso entrar nessa questão do olho por olho e dente por dente. Quando você assume essa posição que Deus vai vingar por mim, você está falando de um Deus tribal. Sim. Você está falando de um Deus que está ali para te servir. E não é isso. Não é isso que Jesus colocou e não é isso que Paulo está colocando também. Embora os judeus acreditassem muito nisso aí. Ok. Fala, Maria. Aqui no capítulo 8, versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, os perigos, a espada? Então, nada nos separará. Eu entendi por quê. Isso não é criação de Deus, isso é coisa do homem. Mas quando a gente fecha os olhos, a fome do outro, a nudez do outro, a violência,
e a gente cruza os braços, a gente não está se afastando do amor de Deus? Não faz essa opção de se afastar? Porque não foi isso que Jesus nos ensinou. Sim, quando a gente deixa de colocar a nossa opinião, quando a gente deixa uma oportunidade, quando a gente perde uma oportunidade de colocar, de falar o que é certo, de fazer o que Paulo tanto menciona nos Romanos. A fé tem que ser vivida. A fé não é uma filosofia para você acreditar. A fé é para vivida. Quando você deixa de vivenciar essa fé nessas oportunidades, a gente se distancia de Deus. Então, quando ele coloca aqui no seu versículo, quem nos separará do amor de Cristo, somos nós mesmos. Somos nós mesmos. Pela omissão, pelo egoísmo. E isso pela angústia, a perseguição, pela fome, pela nudez, pelos perigos, pela espada. Eu assumindo isso aqui, eu afasto do amor de Cristo. Se lembra da perguntinha? Tem uma perguntinha no capítulo, acho que é capítulo 9, né? Como que é a perguntinha? Quem será contra... Se Deus é por mim, quem será contra? Eu mesmo. Sim. Eu mesmo, se não me engano, é no capítulo 9 que existe isso aí. Capítulo 9. Eu acho que é capítulo 8 também, deve estar por aqui. Mas nós somos o nosso próprio inimigo. Dentro de nós está o nosso maior amigo e o nosso maior inimigo. Quem que eu alimento? Quem que eu alimento diariamente? O amor ou a dor? A reclamação ou a resiliência? A resignação ou o sofrimento? Né? É o que eu alimento. Então, Eu gostei muito de fazer essa recapitulação, porque fui pegando as anotações do grupo, fui lembrando, fui anotando outras coisas, fui acrescentando, eu achei muito interessante. Mas o que mais gostei foi uma coisa que é tão claro, mas assim, ficou tão compacto no meu entendimento, assim, que antes é aquela história da fé ou as obras, né? E aí, no início, quando a gente eu comecei a estudar, eu ficava pensando, o que vai ser, a fé ou a obra? A fé ou a obra? Aí, uma hora, entendi, é a fé e a obra é decorrência dessa fé, porque a fé no Cristo é que faz com que a sua consciência seja tão fiel àqueles princípios ensinados por ele, que você não pode se contradizer, você não consegue mais agir de forma você não consegue mais se diferente. afastar, né? Exatamente. É isso aí. Aí eu gostei, foi desse ponto, foi o ponto alto para mim, porque eu sou da tradição católica até recente, né, mais ou menos recente. Então, essa história de que uns é Santo Agostinho, o outro é não sei o quê, e São Tomás de Aquino, e ficava essa história pela fé ou pela obra. E aí é tudo a mesma coisa. Uma é consequência da outra. Decorrência da outra. Isso, exatamente. Por quê? Você com fé, é igual Paulo colocou lá no capítulo 1 dos Romanos, né? O justo viverá pela fé. Se eu vivo pela fé, eu estou obrando. Eu estou obrando. Eu estou obrando, não é uma coisa mentirosa. Não é uma coisa fake. Eu estou obrando. Sou eu mesmo, é o meu natural ali, vivenciando a minha fé. Entendeu? Não é um comportamento que você tem que seguir porque está na lei. Né? Não é um comportamento que eu tenho que forçar para poder fazer. Né? O justo vive pela fé. Se você é justo, você vive pela fé. Né? Você vive. Você é um natural. Então, essa é a nossa meta. E isso que Paulo quer mostrar tanto nos Romanos. Por isso que ele vai usar muito, ele chama para o legalismo, a gente viu bastante esse legalismo, inclusive foi motivo até de confusão no grupo, que vocês se lembram, quando ele falava da fé, e algumas vezes ele queria apontar uma fé legalista, que é aquela que eu fiz e pronto, tô quite. Não é essa.
A fé, ela é vivenciada. Ela não termina. Ela não acaba. Ela não termina no culto, ela não termina no centro espírita, ela não termina na igreja. Ela continua com você. Não é uma fé localizada. E isso a gente trabalhou muito para poder diferenciar o que é o legalismo que os judeus colocaram, os legalistas, o que faziam os fariseus, os sacerdotes, que eram para conduzir dentro dessa fé e não conduziam. Entendeu? Eu aposto que vocês, recapitulando, vocês viram quanta dificuldade nós tivemos no início para poder entender muitos termos de Paulo. Foi. Muitos termos de Paulo. Que a gente teve que traduzir, né, através da ajuda de Kardec. Falou assim, ó, Paulo aqui, ele usa isso, é igual a gente está falando agora da vingança. Ah, o Deus vai se vingar? Não, mas Paulo escreveu aqui, ó. Né? Se você pegar na letra, você vai virar e falar assim, não, Paulo escreveu. Cabe a Deus a vingança, ele vai me vingar. Não, gente. Você tem que tirar o espírito da letra. Não pode pegar nada literal. E tem um entendimento, às vezes, errôneo dessa época aí do povo judeu, que eles interpretavam essa questão da obra como obras legalistas, né? Rituais, não comer carne, todos aqueles rituais, todas aquelas coisas que eram colocadas como interpretação da lei, a interpretação errada, que o legalismo é isso, né? Ele foi criado quando o templo foi demolido, e aí os fariseus, o sinédrio, fizeram então os doutores da lei, para que esses doutores interpretassem a lei. Só que aí eles interpretavam a lei de acordo com o interesse deles. Sim. E aí formaram esses rituais, e aí se confundia essas obras como sendo esses rituais, esse sacrifício. Perdeu a espiritualidade. Perdeu. Né? Se lembra lá no capítulo 10, quando a gente colocou a diferença da lei e da justificação? Quem lembra? O que é justificação? E a gente falou tanto disso aí. O que é justificação? O que a gente aprendeu da justificação que Paulo colocou? É o processo de nos tornarmos justos, nos tornarmos evoluídos. Né? Processo é a busca da evolução, é o final, quando nós atingirmos esse estágio de evolução. É esse caminho. É o caminho que todos nós estamos percorrendo, gente. São os aprovados de Deus. Vamos ser Na doutrina espírita a gente chama de completista. Né? Vamos chegar lá. Eu tô quase, tá? Eu chego daqui a pouquinho. Mas pode falar, Marília. Então, o meu é mais generalizado, porque enquanto Saulo, ele fez uma leitura das Escrituras. Então, assim, quando a gente lê aqui o livro do Haroldo, como Paulo, ele teve que fazer uma releitura da Escritura do Velho Testamento. Qual que são essas características que Paulo colocou do Velho Testamento nas cartas dele nas cartas dele, não importa, no caso aqui dos Romanos. Sabe qual foi? Foram inúmeras releituras, mas Sim. Qual que é a principal característica? Marília, eu respondo para você falando da principal chave que abriu essa releitura de Saulo, que ficou 3 anos no deserto, né, com Áquila e Prisca ali, né, olhando as anotações que ele tinha, que Gamaliel tinha dado para ele, e relembrando tudo aquilo que ele sabia da Torá, e a grande chave para isso foi Jesus, foi o Messias. A grande chave para Paulo fazer uma releitura e identificar conteúdos espirituais, identificar tudo aquilo que ele traz para suas cartas e ele traz para sua vivência, é o Messias. É o Messias. É o que o Estevão falou. Falou assim, Abigail, quando esse homem, ele está fazendo isso porque ele está lutando por Moisés. Quando ele descobrir Jesus, esse homem vai voar. E foi o que ele fez. Quando ele consegue descobrir, aceitar o Messias Jesus, aparece para ele, pronto. Ele vai fazer uma releitura. Levantou a mão aí, ó. Pode falar, Ângela. Não,
Antes da pergunta da Marília, eu estava que vai justamente responder também o que ela falou. Paulo, quando a gente estuda Paulo, eu acho que nós temos que pensar na visão dele do Cristo, não o Cristo terreno, mas o Cristo ressuscitado, planetário, vivo. planetário, né? Porque a diferença está aí. O Haroldo ainda fala assim, que nós ainda vemos muito Cristo crucificado. Então, é o Cristo terreno. E Paulo, no momento ali de Damasco, ele já viu um outro Cristo Glorificado. Sim. glorificado, que é o Cristo planetário. Então, muda por completo. Quando a Magda falou, a lei de vingança é minha. Quando Paulo coloca isso, que nós associamos a vingança à lei de reação, a gente tem que pensar no quê? A lei de ação e reação é terrena, criada por nós, ou é uma lei divina? Olha como que muda. Muda. Sim, sim. A vingança associada à lei de ação e reação é divina. Por isso, Paulo colocou a vingança, porque na época, se ele fala ação e reação, ia, né, dar no mesmo, ninguém tinha entendimento. Ninguém ia entender nada. Colocou vingança, mas quando nós colocamos ação e reação, é lei divina. Sim. Então, tá certo quando a Magda leu. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Por quê? Porque foi ele que criou a lei. É criação divina. Certo. Só completar um pouquinho o que a Ângela está falando e o que o Sidney falou a respeito da visão do Paulo, o que ele trouxe de mais importante, a gente estudou isso lá no primeiro capítulo, quando ele mostra que o Evangelho é a notícia, a boa nova, e que quem dá essa boa notícia é Deus. E que essa boa notícia é Jesus. É a boa notícia. Porque a gente tinha um entendimento equivocado disso. A gente achava que Evangelho eram os 4 evangelistas, Paulo, Lucas, Marcos e Mateus. E aí a gente passou a entender, através do Paulo, que o Evangelho é o próprio Jesus. E que essa notícia já estava sendo dada desde os profetas. E um item interessante que a Ângela colocou aí na visão, né, do Cristo crucificado e que Paulo é o Cristo vivo, é o Cristo planetário. Uma das coisas que eu aprendi nessa viagem, conversando muito com o nosso guia, o Mustafa lá, ele coloca que os muçulmanos não conseguem entender como que os cristãos conseguem orar de frente para uma cruz de suplício do Cristo deles. Eles não têm imagens, mas uma das coisas que eles não conseguem entender, foi assim, como que vocês conseguem orar de frente para uma cruz ou de frente até do Jesus crucificado, sendo que tudo é vida? Eles não entendem isso. E é uma coisa interessante, né? Dentro do catolicismo, dentro da religião, sempre na nave principal, né, naquele posto, tem uma cruz, ou tem uma cruz com Jesus crucificado. E eles falam, como que vocês podem olhar de frente para um instrumento de suplício, sendo que tudo é vida, né? Tudo é vida. Por isso que eles não carregam imagem,
né? E uma coisa que eu aprendi nessa viagem também, dentro das mesquitas que eu tive lá, e vendo o pessoal se ajoelhar e colocar o rosto no chão, e o conteúdo espiritual daquilo ali se chama foco. Por quê? Por que a pessoa tem que, de tempos em tempos, colocar o rosto no chão? Para ela poder ter foco na oração, para ela ter foco no pedido, para ela ter foco na glorificação dela. Porque se ela fica em pé ou fica sentado todo momento, daqui a pouco ela está olhando fulano. E fulano está ali. Nossa, mas ele está me devendo dinheiro. E a fulana, ó, a fulana é bonita, olha como que ela veio. Se tem esse movimento toda hora, ele corta o pensamento e a pessoa fica focada só na oração. Tá vendo só? Conteúdo espiritual. Mas que é uma coisa que os antigos judeus, que a gente vê em filme, faziam. E fazem até né? hoje. Fazem Até hoje. É o foco, é a meditação. E aí foi perdendo isso, né, ao longo das religiões. Isso aí. Né? Entendeu? E essa questão da simbologia da cruz também criou uma incredulidade muito grande. Se Jesus curou tanto e ele não se salvou, então, né, a crença, né, nessa salvação, ela ficou muito de acordo com os pensamentos, né, do que eles queriam, né, da zona de conforto deles. Eles não entendiam que a cruz era vida, né, que Jesus, né, não era morte, não significava morte. Assim, se você for, assim, estou muito dentro da linha da que a Ângela colocou, né, porque assim, Paulo consegue identificar esse Jesus vivo. Né? Porque assim, o símbolo da cruz, né? Inclusive a gente foi, tem até uma foto que eu tirei, acho que foi em Herápolis, né? Os cristãos começaram a usar um símbolo para se identificarem, para dizer aonde ia ter palestra, evento, e o símbolo não era a cruz. O símbolo era uma esfera com, agora eu não consigo falar quantas tem, mas que dentro dessa esfera você conseguia escrever o nome de Jesus. Então devia ter assim 6 fatias. Parece um peixe, não é? Não é um peixe, não. É uma esfera, toda cortada. É uma pizza, sabe uma pizza? Uma esfera toda cortadinha. E ali você colocava as letras de Jesus. Só que não é o Yahshua. Era numa linguagem deles para eles poderem identificar. Então, quando eles colocavam esse círculo com isso ali, eles sabiam que naquela casa ia ter. Então, era uma maneira de despistar, né? Então, assim, o símbolo da cruz veio depois. Não é dessa geração, não é da geração de Paulo. Até porque Paulo, a gente está falando, Paulo, ele, vamos colocar aqui uma dicotomia, né? Paulo prega Jesus fora da cruz. Paulo desprega Jesus, né? Porque ele viu Jesus vivo. Então, falou assim, poxa, se ele está vivo, a gente tem que louvar esse Jesus ressuscitado. Ele não ficou preso na cruz. Viu Jesus como espírito puro. Como espírito, exatamente. Exatamente. Então, essa simbologia, depois, esses dogmas, isso tudo, isso veio depois com Constantino. Veio 300 anos depois. Mas antes não tinha isso aí. Não tinha. Os cristãos eram perseguidos, gente. Não podia usar muito símbolo. Eles fugiram. Inclusive, um local muito utilizado pelos cristãos foi na Turquia. Quando começaram a perseguir, eles foram para lá. A gente vê isso com Áquila e Prisca. Fugindo de um lado para o outro, a gente vê isso com Paulo. Fugindo de um lado para o outro. Né? Mas é essa aí. Mais alguma coisa? Falando aí nesse assunto, então, fala um pouco para a gente do conceito de Paulo lá de ressurreição. Porque ele cita ressurreição. Então, o que era a ressurreição no sentido do entendimento do Paulo? A ressurreição para o Paulo é a vida. Não é você simplesmente voltar da morte. Não é simplesmente você aparecer. O conceito de ressurreição para Paulo é algo muito mais sublime. É você sair
dos vícios, é você abandonar, é você fazer a seu autoconhecimento. Dentro daquele ponto, você está sendo ressurrecto. Você está vivendo. Então, assim, a ressurreição para Paulo é um caminho que vai chegar até espírito puro. A redenção. A redenção total. A ressurreição para Paulo é muito além do que a gente pensa. Por isso que quando a gente lê as cartas de Paulo, a gente tem que ler com o olhar da época, mas ele está falando para os dias de hoje também. É o que eu coloquei. Ele está muito além do seu tempo quando ele percebe essa chave que a Marília colocou e a gente viu que foi Jesus, que foi os conceitos todos dele. Porque está tudo no Velho Testamento. Quando você interpreta com espiritualidade, quando você interpreta com coração, com amor, você vê a longe. Então a ressurreição para Paulo é um caminho para a gente chegar até espírito puro. É um caminho de liberdade. Com Cristo, a gente falou isso nos estudos, Cristo é o caminho da liberdade. Liberdade com o quê? Com disciplina. É o Paulo coloca na carta aos Romanos. Quem tem disciplina, tem liberdade. E você diria então que hoje seria para nós a reencarnação? A reencarnação é um processo dentro da ressurreição para Paulo, tá? Por exemplo, como que eu... Por isso que eu estou Olha como é nos dias de hoje. Olha como é que o Haroldo explica aí a questão da ressurreição. Eles usavam, eles não gostavam de falar morte, eles falavam deitar. Isso. Né? Fulano morreu, fulano deitou. Então, deitar e levantar, deitar e levantar. A ressurreição é quando você levanta e não precisa deitar mais. Isso aí. Então, não é a reencarnação, porque a reencarnação você vai voltar. A reencarnação é um processo dentro dessa ressurreição. Dentro desse Que processo até que você não vai precisar mais deitar. Entendeu? Esse processo aí. Fala, Joelma. É porque justamente nas frases que me marcaram, uma que me marcou foi essa, e eu estou vendo que tem muita relação com essa ressurreição. É no capítulo 12, versículo 2, que ele fala, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renovando a vossa mente, a fim de poderes discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, agradável e perfeito. Para mim, uma das frases mais marcantes de Carta aos Romanos. Fantástico, tá? Né? Fantástico isso aí. Não se conformai, mas transformai-vos. Transformar. É estupenda essa isso, frase. Não fique deitado, levante. Sim, sim. Né? Se transforma, se levanta. Vai para a luta. A gente tem que trabalhar. A gente tem que trabalhar a gente mesmo. Né? A gente, se não fosse os desafios nossos, a gente ia cair num ócio eterno. Desafio tem para todo mundo. Tudo. Você tem desafio no seu trabalho, você tem desafio na sua família, você tem desafio no centro espírita. Para a gente poder praticar. Para a gente poder exercer a fé viva que a gente estava falando lá no início, que a Maria perguntou. Para a gente poder exercer isso aí, gente. Os desafios são bênçãos. São modo da gente transformar. Eu acho muito interessante porque eu tento transportar assim, a Roma daquela época para agora, porque é bem o panorama, né? Desse mundo conturbado, global, muita ambição, muito, né? Salvo as proporções populacionais. Poder, né? Poder. Mas é muito assim, é um mundo daquela época, é muito atual. Uhum. E aí Paulo fala para os romanos, mas ainda fala para a gente. Sim, sim. Eu visitei lá em Herápolis e tinha um senado, a ruína de um senado assim, e tinha um anfiteatro bem pequeno. Era só para os senadores. Né? E aí o que acontecia? Os senadores falavam as suas teorias. Só que para eles evitarem que o outro rebatesse a sua teoria, eles falavam por horas. 1 hora, 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas, 3 horas e meia. Eles ficavam fazendo retóricas. Até que um lá falou assim, não, você vai falar durante 60 minutos, a gente vai botar uma ampulheta aqui, toca um sino, você parou. Para dar oportunidade para todo mundo. Então, assim, era uma maneira que você tinha de colocar a sua opinião e ninguém vai rebater. Ou seja, você não vai ouvir o outro. Você não vai se transformar. Porque você só se transforma quando você está próximo de alguém
E a pessoa tá, às vezes, contra, às vezes diferente. Ali é uma transformação, gente. É aprendizado. Então, assim, é igual a Joelma colocou. Às vezes a gente está repetindo muitos erros do passado. Muitos erros do passado. E por falar em erros do passado, fala para a gente, faz uma comparação para a gente da semelhança do pensamento dos judeus, se considerando privilegiados, com o espírita, que se considera muitas vezes privilegiado. Aí a gente tem que ir naquele capítulo. Qual capítulo que a gente colocou a parábola lá? Qual que é o capítulo, gente? Que a gente falou da oliveira. Se lembra? Que deu um nó na cabeça de alguns aí. Cadê o capítulo da oliveira? Não é do Oliveira, não, tá? É o capítulo 11, versículo 16. É isso aí. A oliveira silvestre e a oliveira cultivada. Exatamente. Antes de chegar aqui, a gente falou muito sobre isso aí. Porque os judeus se achavam privilegiados. O Messias nasceu na nossa esfera. Deus, nós temos Abraão, nós temos Isaac, Moisés, José e etc. Tá? Nós somos os privilegiados. Paulo derruba essa teoria. Derruba porque, assim, vocês não são os privilegiados, vocês são responsáveis. Se o Messias nasceu no seu seio, mais responsável você é. Muito diferente dos gentios. Os gentios não tiveram essa oportunidade. Os gentios que estão sendo convertidos para o cristianismo, para o movimento cristão, eu não sei nem se eu posso utilizar isso da época que não existia esse movimento. Para Paulo não tinha esse movimento. Paulo não praticava o proselitismo. Paulo não estava ali para poder angariar seguidores. Paulo ali estava para demonstrar a sua fé. E se você entrou em sintonia com ele, vem com ele. Vamos fundar uma igreja, vamos difundir isso aí. Então, mas ele não tinha esse ímpeto. Então, quando ele coloca que os judeus eram privilegiados, mais responsáveis e tinham agravantes, aí entra o que a Jane colocou. Os espíritas. Nós somos responsáveis. Pelo quê? Pelo conhecimento que a gente tem. Sabemos da... Oi. E aí, já que citou a parábola, a gente vai no capítulo 3, no versículo 1, a pergunta que é feita. Que vantagem há, então, em ser judeu, que no dia nós fizemos, e em ser espírita, a responsabilidade. Muito será pedido a quem muito recebeu. Exatamente. É uma frase para nós. Que vantagem, então, de ser judeu? Que vantagem eu tenho de ser espírita? Só para saber do mundo espiritual? Só para frequentar reunião mediúnica? Só para eu poder ir lá no centro espírita, na FEAC, tomar um passe e colocar a minha aguazinha lá para fluidificar? É isso que eu estou vendo vantagem? É um questionamento para todos nós. É um questionamento particular. Que vantagem? O que eu tenho? É isso que vai entrar a fé. É aí que vai entrar a fé. Se eu vejo que tenho vantagem, eu já não tô legal. Porque se você for olhar, a gente não tem vantagem. Não tem privilégio. A gente tem responsabilidade. Tem os conhecimentos todos. Agora, o que eu faço com esse conhecimento? É o que o Paulo vai falar no capítulo 3. O que você vai fazer com a sua circuncisão? Se lembra da questão que a gente falou tanto? Da circuncisão do coração, que aqueles eram incircuncisos, mas eles eram circuncidados do coração? É isso aqui. Se nós fôssemos privilegiados, né? Já estaria em erro, mas tudo bem, ok. Eurípides Barçanufo não precisava fundar uma colônia espiritual para atender espírita. Não precisava. Espírita não iria para o umbral.
Espírita não é raro. Ô Sidney, mas eu vejo que. Eu esqueci agora a palavra que você usou. Não privilégio, mas eu vejo a vantagem, sim, em ser espírita. Porque a gente consegue se vigiar muito mais quando a gente quer, né? Tudo bem, Então, mas aí você está utilizando o seu conhecimento. Beleza, ok. Eu tenho uma vantagem de ter conhecimento de que eu tenho que fazer meu autoaperfeiçoamento, minha autoanálise. Entendeu? Mas assim, vantagem na frente dos outros de ter privilégios, a gente não tem. privilégios não, mas eu vejo que outros, até próximos, passam a responsabilidade para frente. Sim, sim. É a questão que a gente falou do termo da glorificação. Você lembra que a gente estudou bastante a glorificação? Ah, Deus vem aqui por uma questão que eu achei você muito bonita, eu vou te dar uma glória, vou te dar uma bênção, você vai estar livre desse problema. Não é assim. Não, Não é assim. Se houvesse um privilégio, um destaque, Deus não seria justo. Não, Não, é aquilo da responsabilidade, realmente, ser maior. Mas eu vejo a vantagem da gente pensar em todos os atos, né, ou quase todos, pensar, não, ó, eu tenho esse comprometimento, eu sei o que isso pode causar. Uhum, Eu vejo essa vantagem nisso. uhum. Então, é o uso que a gente faz da ferramenta que nós temos. É o uso que a gente faz da doutrina espírita. Sim. Por exemplo, mais uma vez assim, essa minha viagem foi para a vida toda. Mais uma vez vou citar. Vocês sabem que 70% dos muçulmanos da Turquia, eles não oram todos os dias? Eles deixaram de orar todos os dias. Agora eles fazem igual os judeus, eles oram uma vez por semana na sexta-feira. Vale para a semana toda. Então, qual que é a vantagem de você ser muçulmano, de tocar aquilo todo dia, de fazer aquelas 5 lições lá? Porque eles têm 5 pilares. E um dos pilares que eles respeitam muito é ajudar o pobre. É um pilar que eles fazem muito isso. Eles pegam famílias pobres, muitas associações dão educação para as crianças até a universidade. Eles têm associações onde eles dão alimento. E isso isso eu vi lá e eu fiquei de cara. Isso eles respeitam muito, de ajudar o pobre, de ajudar o necessitado, de fazer com que a educação continue das pessoas. Mas é a oração deles. Para que toca aquilo tudo lá? Eles não oram. A maioria não ora. A Turquia é o muçulmano light. As mulheres não são obrigadas a utilizar lenço. Não são obrigadas a utilizar nada. Então, sim, é um muçulmano light. Ok, deu liberdade para você. O que você vai fazer com essa liberdade? Né? Pergunta para nós também. Mas aí eu me pergunto, aí agora você me deixou confusa. Por quê? Eles não oram, eles oram apenas uma vez por semana. Mas se eles fazem muitas obras de caridade, eles estão servindo Cristo muito mais do que aquele que ora todos os dias. Sim, mas assim, não é uma grande maioria. Existe um complexo que faz esse movimento de caridade. Mas eu vou te falar, eu vi, gostei, apresentou lá, inclusive eles têm lá os cordeiros lá, que o quilo da carne lá é lá em cima, né? Seria como se fosse assim, R$ 90 o quilo da carne. Eles não comem essas carnes de cordeiro, então ele utiliza em grandes movimentos. E aí uma parte dessa carne eles dão para os pobres. Mas são associações ligadas. Ok, fazem movimento. Mas quem está nessa caridade está servindo o Cristo, está servindo o próximo. Concordo. Porque a ação é uma forma de oração. Sim, sim, ok, ele está fazendo. Ele está servindo ao propósito. Ele acredita naquilo ali, não deixa de servir, vai lá e ajuda. Ok.
Porque se você pensar que só dele ir lá na sinagoga, Sim, ajoelhar, sim. aí fica um ritual, aí Fica um fica ritual. legalista. E fica um ritual. É igual assim, a semana que a gente estava lá, a gente estava no meio do Ramadã deles. As mesquitas estavam lotadas. A gente tinha que chegar na mesquita quase 7h30 da manhã para poder ver. E mesmo assim tinha acesso que a gente não tinha. Né? Mas assim, achei fabuloso. A disciplina que eles têm no Ramadã, que seria o nosso Natal. Seria o nosso Natal. A cidade estava cheia, todo mundo viajando para lá e para cá. E eles têm um ritual do Ramadã. Qual que é o ritual deles? Eles vão primeiramente no dia do Ramadã, oram na mesquita, depois vão aos cemitérios orarem pelos seus mortos. Os cemitérios ficam cheios. Eles oram pelos seus mortos e depois eles visitam os seus pais. Eles reúnem em família para poder comemorar o Ramadã. Aí junta avô, avó, pai, tio, tá? Eles juntam todo mundo dentro de uma casa. Primeiro eles vão orar aos espíritos, depois vão orar aos vivos. Achei muito bacana isso aí. Depois eles vão para os vivos. Muito interessante. E se tiver longe, eles viajam, por isso que as estradas estavam bem cheias. Legal. Mais questões, mais frases? Aproveita. Bom, se ninguém tiver nada, você poderia falar para a gente as definições, a diferença aí de carne, corpo, alma e espírito. Assim? Porque a gente se confunde, né? Quando você fala em carne, você acha que é esse corpo aqui biodegradável. Então, ali, nesse conceito aí de Paulo, o que é a carne? Então, eu me lembro aqui nas minhas anotações que a gente começou a falar isso no capítulo 7. Foi. Capítulo 7 não tem nem título aqui na BJ, na Bíblia de Jerusalém. E nas minhas anotações a gente começou a definir esses pontos no capítulo 7. A gente colocou que carne, quando Paulo falava carne, para a gente hoje, kardecizando os termos, seriam os vícios, seriam as más inclinações. A carne, para Paulo, significa mais inclinações. Né? Tudo aquilo que me leva, aquele ímpeto, eu não vou fazer, eu não vou beber, eu não vou fumar, aí eu vou e faço. Aí eu faço, me leva, é a carne, tá? Não que Por isso que a gente fala carne é fraca. Mas não é. Mas ok. Mas ok. né? A gente não refere isso falando que ali estão as nossas imperfeições. Sim, o conjunto das nossas imperfeições. Apesar de que a imperfeição nós sabemos que está no espírito. Isso, ok. Né? Isso. O Paulo coloca como o nosso modo de vida degenerado. Sim, isso aí. E aí ele coloca o termo corpo é corpo. Biodegradável, perecível. Biodegradável, é o que falece. É o que falece, é o que morre, é o que, né, do pó veio, do pó voltará, tá? E outro termo, alma. Alma, aí é bem parecido com Kardec também, porque a alma é a vida do espírito encarnado. Tá? É muito parecido. Eu agora esqueci a questão do Livro dos Espíritos. Me veio aqui, mas fugiu. Parecido, eu acho que é igual. É igual, assim, isso, alma. A questão é 1, 3, 4. Isso, eu sabia que era uma coisa. É 1, 3, 4. Isso. Então tem lá. O que é a alma? A alma é a vida do espírito encarnado. Tá? E é o mesmo conceito de Paulo. É o mesmo conceito que ele utiliza, que está ali no capítulo 7. E espírito, né, também é o mesmo conceito do Kardec. A centelha divina. É a centelha divina. É o pneuma, isso. É a centelha divina. Então, assim, para Paulo... Opa, tem um... É o espírito que sobrevive. Abri um áudiozinho aí. Então, a gente tem carne, que são as mais inclinações, o nosso modus operandi, corpo, biodegradável, alma,
que é a vida do espírito encarnado, e espírito, que realmente aí é a nossa centelha divina, é a nossa essência divina, tá? Muito a ver com o que Kardec nos colocou aí. Ô Rosângela, seu áudio está aberto aí. Abriu sem querer. Mas assim, resumindo, tá? Porque senão a gente volta lá e fica fazendo quase uma palestra disso aí. São os 4 conceitos. Inclusive, a gente tem que pegar esses conceitos e se a gente tem um caderninho aí, ou se você digita, deixa aí nas melhores anotações, porque isso vai se repetir, gente. Isso vai se repetir nas outras cartas, tá? Então, quando ele colocar alguma coisa de carne, vai colocar a alma, a gente tem que ter esse conceito fundamentado. A gente tem que saber. Porque até a alma e o espírito, você consegue. Você, como espírita, tem muito essa noção de almas como espírito encarnado, né? Agora, quando você fala em carne e corpo, pode fazer confusão. Se Pode você não fazer. Tiver, né? Se não tiver esse conceito bem fixo na mente. Isso aí. Então, assim, tem Mas esse conceito de justificação, de glorificação, a perseverança, sofrimento, isso tudo aí que Paulo fala. A gente tem que começar a fazer o nosso vocabulário. É o que eu falei para vocês, assim, o D para. O D, ele falou corpo, para. O que é? Mais inclinações. A gente faz isso aí. Fala, Ângela. Mas esse conceito, carne, alma, espírito, corpo, se a gente buscar na doutrina espírita, tá perfeito, né? De acordo com Paulo. Isso aí. O entendimento nosso desses termos é o mesmo de Paulo. Sim, sim. Para a gente poder ver o quanto Paulo estava além do seu tempo e como que a doutrina espírita hoje nos complementa muito das coisas que Paulo colocou. Olha a responsabilidade que a gente está falando. Qual que é a vantagem? A vantagem é que a gente consegue ler Kardec e ler Paulo. Interpretar os dois. Saber do espírito, que é uma centelha divina. Saber do corpo, que é biodegradável. Né? Saber da alma. Isso que nos traz. Mas como terceira revelação, a doutrina espírita é exatamente para a gente entender o Novo e Velho Testamento. É isso aí. É a chave. Com toda certeza. Temos uns minutinhos aí. Mais alguma coisa? Falar aqui quanto a espírito, no capítulo 30 do Fonte Viva, traz isso. uma imagem muito bonita. Isso. Boa, Magda. Capítulo 30, Fonte Viva. Isso aí. Isso aí. É um dos capítulos que Emmanuel está nos ajudando. Aliás, volto a frisar, é muito importante nós lermos as mensagens de Emmanuel quando tiver nas cartas. Emmanuel vem nos brindar, vem jogar uma luz. Olha, Paulo está falando isso aqui. Olha, Paulo está mostrando aqui. Uma delas é esse capítulo 30. Que deu a chave para a gente poder interpretar. Então tem Emmanuel, tem aquele site que eu já coloquei, né, várias vezes lá. Né, entra no site, vê se no estudo de hoje ou da semana vai ter. Leio a mensagem, faço a minha referência. É importantíssimo. É importantíssimo. É imprescindível. Por exemplo, é o que a gente está falando. Se a gente tem Emmanuel que nos relata aquele versículo de Paulo, por que a gente não vai trazer? Nós somos espíritas. Olha a vantagem aí. A vantagem de ter um Emmanuel nos mostrando esse caminho. Tem que trazer. Tem que trazer. Ok, gente? Mais alguns minutinhos? Alguém quer falar espontaneamente? Olha, eu estou gostando. Olha, não estou gostando. Ou achei difícil. Continuo achando difícil. Agora eu estou conseguindo entender. Alguém gostaria de dar a sua opinião dos estudos do grupo aí? Depois você explica para o Marco Aurélio mais a Regina o funcionamento do grupo. Explico sim. Depois eu mando um zap para eles, mando todos os vídeos, tá? Pode deixar que eu vou fazer isso sim. Mas alguém pode falar? Eu quero falar. Vou dizer uma coisa para vocês.
eu tô num dilema aqui de qual tá sendo mais desafiador, Isaías ou Paulo. Por que, gente? Porque assim, eu agarrava bastante em Isaías, né? Vocês lembram como é que eu agarrava bastante em Isaías? Fala, repete aí, repete aí, repete aí. E assim, a gente tem a doutrina para poder elucidar a gente e assim, ajuda demais da conta. Agora, deixar de lado, deixar de ter acesso ao que a gente aprendeu nas últimas encarnações aí, para colocar a doutrina, Uhum. pareado aqui com o que o Paulo está falando, é um desafio. É um desafio, sim. É um desafio muito grande, tá? Eu peguei essa parte aqui para poder dar uma olhada, tá? Da parte que você colocou aqui pra gente, o homem justificado no caminho da salvação, Adão e Jesus Cristo ali, entendeu? E assim, é muito complexo de você conseguir aparear as duas coisas. Precisa, sim, de tempo mesmo, e graças a Deus da reencarnação. Sim. Porque para a gente poder conseguir estar mais adentrado a isso. Porque é um desafio. São conceitos novos, até para o nosso espírito imortal. A gente está vendo nessa existência coisas que a gente não sabia, coisas que a gente deixava de acreditar, coisas que a gente julgava e jogava pedra. Nessa existência com a doutrina espírita, a gente está tendo essa oportunidade. Eu tenho plena consciência de quando eu estou vendo isso tudo aqui e fazendo esse comparativo, que a Anete está certíssima no que ela falou, que a maioria de nós está encarnando como espírita pela primeira vez. Sim. Porque assim, você olha, você consegue ver que aquilo ali está explicando, mas colocar aquilo para dentro, tá? E deixar aquilo tomar conta para expulsar o que a gente já sabia é desafiador. É pouco a pouco. Não force. Porque assim, o amor não arromba, né? Ele adentra sutilmente, ele abre a porta, né? Então tem que respeitar cada tempo o seu tempo. Sim. Mas confiando que se estamos na doutrina, não é por acaso, e que fomos preparados para estarmos nessa doutrina. Não caímos, né, de paraquedas na doutrina espírita, não. Uhum. Seja pela dor, buscamos ou pela dor, ou buscamos pelo que ela despertou em nós, pelo amor e atração que sentimos por ela, isso aí consta na nossa programação. E passamos por um treinamento espiritual. Então, se aqui estamos, não é por acaso. E fomos preparados para aqui estarmos. É a vantagem, mas é a nossa responsabilidade, né? Muito será pedido a quem muito recebeu. Isso aí. E aguardem as próximas encarnações. Nós estamos aqui aprendendo para a gente ser espalhado para ensinar em outros lugares. Eu já falei. Vai ensinar no mundo muçulmano. Você, nós ou para outros. Pode pegar seu cavalinho de Troia e ir sozinho. Vai rolar não. Não vai rolar não. Fechou, gente? Ok? Estudo hoje, então alinhamos, né? Bacana, gostei do estudo aí, das perguntas, revendo os conceitos. E semana que vem voltamos ao nosso ritmo cruzeiro normal. Capítulo, versículo a versículo, detalhando, levantando as dúvidas e provocando em vocês aí o melhor do estudo. Ok?
Voltamos no 13:8. É 13:08 que a gente parou? Eu já até fechei aqui. 13:08. Ok. Magda, que dia? Seu áudio está desligado, Magda. Esse é dia 1º, gente. Feriado. 1º de maio. 1º de maio. É. É isso aí. Aproveita o feriado, estuda, adianta os estudos, faz as anotações, pega seu lapisinho vermelho e vai lá, risca, traz, vai bombar quarta-feira. Vê se tem Emmanuel. É, isso aí. Então vamos encerrar, Ô, gente. Oi. Você fala que o feriado é até 18h55, né? 19 horas acabou o feriado. Acabou, a gente tá trabalhando aqui. Ritmo normal. Normal, Né, isso assim? mesmo. É, estamos aqui. É o pôr do sol, Ange. É o pôr do sol. É o pôr do sol, né, Ange? Muito bem. É isso aí. Ó, no 13:10 tem Emmanuel, hein? Aí, já fica o recado aí. Inclusive no rabo. Nós não fizemos esse 13. Eu acho que a gente tá pra frente. Eu fechei meu livro, mas eu acho que a gente tá pra frente. Eu coloquei esse amarás o teu próximo, como a ti mesmo está marcado. Aí o 10, tá? A caridade não pratica o mal contra o próximo. Portanto, a caridade é a plenitude da lei. E eu ainda coloquei aqui embaixo, lei de amor, de justiça e de caridade. Eu acho que a gente tá chegando quase o 14. Não, nós depois é só conferir lá no estudo, lá no YouTube. Ó, eu tenho anotação aqui até o versículo 10. Até o 10 eu tenho anotação. Entendeu? Depois pra frente eu não tenho mais. Eu acho que nós paramos no 10 para poder pegar isso aqui, ó. O cristão é filho da luz. Nossa, mas eu acho que a gente pode voltar lá no 8, Cid. Eu acho que começar ali. Se você pegar o 10, você vai quebrar ele. Vou pegar no meio, assim. E nós não vimos Emmanuel, não. Então, pode voltar no 8. Pronto. Se não me engano, não me falha a memória, olhar o último estudo, mas eu acho que nós terminamos aqui, ó. A caridade é o resumo da lei. A Ângela ou alguém falou que nós não tínhamos feito Emmanuel. Aí nós dissemos que voltaríamos no primeiro dia, fazendo o Emmanuel e fazendo a outra parte aqui, ó. O cristão é filho da luz. É isso mesmo. Na minha anotação, a gente vai começar o capítulo 13. Isso aí que vocês falaram, a gente viu no dia 27 de março. Você não fez o Emmanuel 13:10 doações? Não tem problema. Eu volto. Não tem problema. Não, não tô falando pra você voltar, não, mas eu tô falando assim, o 13:10 doações não está ali nas minhas anotações, então é porque a gente não fez. Então, se a gente não fez, temos que voltar pelo menos no 13:10. No 10 eu anotei assim, ó, a caridade é a plenitude da lei. Sem caridade não há salvação, que foi o que a gente foi falado assim por alto. Mas nós não fizemos Emmanuel e ficamos de voltar no Emmanuel. Tá certo. Eu ainda comentei esse final. Tá certo. Fechou, então? Peraí, só para eu entender, vamos voltar no 13:8. Sim. Sim. Ok, então. Vamos orar, então. Encerrando por hoje nosso estudo, agradecendo a Deus de infinito amor e misericórdia. Agradecemos ao Cristo em mais um estudo, em mais um dia que está se encerrando. Que possamos, conforme falamos aqui, fazer a nossa análise pessoal, individual, verificarmos cada qual, aonde estamos errando mais, aonde que temos que melhorar, e contando com a ajuda desses amigos espirituais que sempre estão ao nosso lado, que sempre estão orando por nós. O movimento do bem é muito maior que o movimento das sombras. Acreditamos nisso e sabemos, Senhor, que esse caminho é árduo, mas ao mesmo tempo é muito prazeroso. Estar na seara do Cristo, estar na doutrina de Allan Kardec, estar professando a doutrina espírita nessa existência. Como diz o nosso grande amigo Raul Teixeira, é para quem suporta a doutrina espírita. E aqui estamos com muita fé,
Queremos obrar mais, fazermos mais jus tanto do nosso conhecimento e das oportunidades. Ilumine, Senhor, todos os centros espíritas, os movimentos religiosos do Brasil e do mundo todo, para que cada qual receba as tuas luzes. Agradecemos mais uma vez o estudo e o diálogo de hoje, muito proveitoso. Se conosco, Mestre, hoje e para todo sempre. Que assim seja. Muito bem.